Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre influenza aviária. Atualmente temos 39 casos da doença no Brasil, todos eles restritos então a aves silvestres. Não temos caso nenhum em granjas comerciais, seja de avicultura de corte ou avicultura de postura. E vamos conversar um pouquinho sobre isso com o Wagner Yanagisawa, que é analista da área de proteínas animais do Rabobank, e vai traçar um pouquinho o cenário, do que poderia acontecer se essa doença vier atingir plantéis comerciais, efeitos aqui no mercado interno, no mercado externo. Seja muito bem-vindo, Wagner. Olá, boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, seja pela nossa homepage ou seja pelo canal no YouTube, se você estiver na home, aproveita para interagir com a gente pelo Faça Sua Pergunta, e se você estiver no YouTube, tem ali o nosso chat, mande suas perguntas, mande as suas dúvidas e sugestões. Aproveita para se inscrever no canal, seguir a gente, ativar o sininho para receber notificação e deixar o seu like, tá certo? E Wagner, vamos lá então, a gente está com esses casos, então, 39 ocorrências de influenza aviária no país, todas em aves silvestres. Esses casos, restritos a esse tipo de ave, eles já mexem de alguma maneira com o sentimento de mercado de proteínas animais relacionados ao Brasil, ou por enquanto não, o Brasil segue, como está livre do status com a doença em plantéis comerciais, o Brasil segue aí navegando por enquanto com uma certa facilidade entre os mercados? Bom, perfeita análise, Letícia. Até o momento, realmente os riscos estão muito altos, nunca estiveram tão altos, né? Vale lembrar que o Brasil nunca tinha registrado, algum caso de gripe aviária aqui no país. E, de fato, esse momento agora, a gente está num momento aí de transição em termos de risco, porém, até o momento, os impactos, em termos de preço, em termos de estímulos para a produção, tem sido menor do que as oportunidades que a gente está tendo, principalmente no mercado de exportação, tá? Quando a gente olha os números aí mais recentes em termos de volume, após ter atingido aí um recorde mensal de exportação em março, a gente vê que os volumes agora diários, dos embarques diários médios em junho até a terceira semana, vem num ritmo até mais acelerado, recorde para esse período. Então, a gente vê um movimento mesmo dos mercados, principalmente importadores, que tem uma alta dependência aqui do Brasil, de realmente elevando os volumes de compra, boa parte deles tentando antecipar alguns volumes por conta do risco, mas realmente as oportunidades e o momento para as exportações do Brasil têm sido muito boas, basicamente porque a gente realmente está no momento agora, uma bolha sanitária, vamos dizer assim, Não afetou ainda a granja comercial, os riscos são altos, mas ainda as exportações não foram impactadas. Tem trazido volumes bem interessantes para a gente. É até uma pena, esse momento que a gente está passando agora em termos de risco, porque as exportações estão indo num ritmo muito bom mesmo. E Wagner, olhando para isso, quais seriam os países ou as regiões que estão, de fato, então, antecipando esses embarques, pensando nesse possível risco da entrada da doença em granjas comerciais? Bom, principalmente ali na região do Oriente Médio e da Ásia, ali mais para o sudoeste da Ásia, a gente tem países importadores lá que realmente tem uma alta dependência de importação aqui do Brasil, tá? Então, acho que um exemplo bem claro é o do Emirados Árabes, que a gente for ver no ano passado, 2022, 75% de tudo que foi importado veio de carne de frango, veio só do Brasil. A gente tem Singapura, tem Catar ali próximo dos 70%, então realmente é uma região que tem uma alta dependência do Brasil, mesmo aí num cenário de uma possível suspensão por uma entrada, dificilmente eles zerariam essas importações, basicamente porque hoje a proteína do Brasil é uma das mais baratas do mundo no mercado externo, e a gente está virando hoje uma alternativa para esse cenário de redução do impacto da inflação dos alimentos no consumo, que realmente está afetando todo o cenário global, principalmente com esse cenário de desaceleração econômica e perda de poder de compra em algumas regiões. E para além disso, Wagner, essa antecipação de compras, quando a gente viu aqueles casos explodindo nos Estados Unidos, que convive com a doença até hoje, de alguma maneira foi visto também esse mesmo movimento de países que importam dos Estados Unidos, que também é um grande player internacional quando se fala em carne de frango. Houve semelhantemente esse movimento?
Bom, pensando nos Estados Unidos, acho que é um exemplo bem interessante, o mesmo caso da Argentina e da Europa, né, que já estão sendo afetados pela granja comercial, é essa opção da regionalização que a gente está vendo, tá? É uma alternativa realmente interessante, né, para não suspender o país inteiro e para manter os fluxos, né, de exportação, principalmente nas regiões que não foram afetadas, mas boa parte disso porque a gente também está vendo uma flexibilização por parte dos importadores, tá? Existe realmente uma dependência mútua, dependendo do país exportador em termos de volume de importação, e realmente tem que ter uma flexibilidade. Caso contrário, vai ser às custas, né, de volumes menores a preços maiores, que nesse momento, como eu disse, né, do cenário econômico, realmente não é interessante para ninguém, né? Então tem que ter uma adaptação aí, né, no convívio, né, pelo vírus, não só do lado dos exportadores, mas também do lado dos importadores. Mas, sem dúvida, a nossa visão é a principal estratégia e ferramenta que pode ser utilizada pensando num cenário aí, principalmente para o Brasil, de uma entrada da gripe aviária numa granja comercial. E quando a gente olha aqui para o mercado interno, quais seriam as consequências de uma possível, então, do possível ingresso desse vírus em granjas comerciais? Também poderia se adotar esse critério de regionalização, zoneamento, né, compartimentalização? Como que ficaria essa situação aqui no mercado interno? A gente entende que sim, tá? Não é algo que deve ser resolvido, redirecionado do dia para a noite, tá? Vai existir um esforço coletivo aqui das autoridades, principalmente, basicamente porque esses acordos são bilaterais, país por país, tá? Então, realmente vai levar um tempo, mas, de fato, a gente acredita que é a principal estratégia que isso deva acontecer. Fazendo um cenário aí, né, fazendo um exercício aí, né, pensando no futuro mais pessimista, né, de uma possível entrada, nesse primeiro momento, né, até esses acordos, né, de regionalização serem feitos, a gente deve ver um momento aí de sobreoferta, né, significativa aqui no mercado doméstico, né? O setor vem de um primeiro trimestre em termos de aumento de produção bem considerável no comparativo anual, está estimulado principalmente pelo setor de exportação. Então, esse momento de sobreoferta deve momentaneamente reduzir os preços, pressionar os preços, sem dúvida. Como é a proteína mais consumida no mercado doméstico, deve ter migração de consumo ainda maior para frango, que, na nossa visão, indiretamente vai acabar afetando as outras proteínas também, tá? Bovinos, suínos, pescado também, vai ter que ofertar preços menores para manter a competitividade com relação ao frango, tá? A depender do período, né, do tempo que vai se levar para controlar esse vírus, a gente provavelmente deve ter um desestímulo, né, por parte dos produtores dentro da porteira, e essa desaceleração da oferta, essa menor oferta, num cenário de recuperação de demanda, deve trazer saltos de preço realmente muito fortes, né, principalmente pensando num cenário onde a demanda para exportação está trazendo mais oportunidades para o setor em termos de margem, deve ser inicialmente aí onde deve ser o primeiro setor favorecido, tá? E aí isso deve alavancar os preços das outras proteínas também, tá? Então, de uma maneira geral, realmente seria bem danoso para o setor de proteína animal de uma maneira geral aqui para o Brasil, não diferente das outras regiões do mundo, né? E levando em conta, né, essa questão de uma possível sobreoferta de carne de frango aqui no mercado interno, esse preço baixando, essa migração de consumo para carne de frango, das concorrentes, qual que poderia perder um pouco mais ali de tração, um pouco mais de tração nos preços, eu digo, Wagner? Provavelmente a proteína mais cara a que deve ceder um pouco mais em termos de competitividade, que é a carne bovina, né? Já está passando por um processo aí nos últimos anos forte de tendência de queda de consumo per capita, né? Muito por conta aí desse cenário de aumento de preços e perda de poder de compra, ela deve acabar sendo a mais penalizada em termos de preço, né? Para manter níveis de competitividade, né? O que realmente seria bem desafiador para o setor, né, nesse momento de preços baixos que a gente está vendo agora e que está afetando diretamente as margens, né, da produção. E o mercado do boi, por exemplo, né, que negocia inclusive contratos futuros, já olha para isso de alguma maneira, para essa possibilidade, Wagner? Porque a gente tem um ano, né, um ciclo pecuário de maior oferta, e isso já pressiona os preços, tendo um possível caso de influenza aviária no Brasil, né, que levaria, então, uma pressão de baixa para todas as proteínas concorrentes à do frango. O mercado do boi já observa isso com alguma cautela ou, por enquanto, não? Vai ali só olhando de canto de olho, né, mantém ali no campo de visão, mas não precifica ainda, de fato?
Perfeito. Eu acho que os principais, né, drivers que está trazendo esse cenário de preço hoje é realmente o incremento de oferta, né, por conta do ciclo pecuário, num cenário onde a demanda doméstica ainda está considerada fraca, tá, mas, sem dúvida, esse risco aí ele já está sendo precificado de alguma forma, claro que com impacto bem menor nos preços futuros. Sem dúvida é algo que tem um poder disruptivo realmente muito forte, né, não só no mercado externo, mas principalmente aqui no mercado doméstico, por ser a proteína mais consumida, né. O Rabobank, a gente sabe também que tem, vocês têm um ponto muito forte de análises vindas da China, né, que é o principal parceiro comercial do Brasil para produtos do agronegócio das mais diversas sortes, né, Wagner? Uhum. E como que o mercado chinês olha para isso, né, tendo em vista que é o nosso principal comprador de proteínas animais? A China vê isso de que maneira? A China, por um lado, né, traz preocupação, né, porque é o nosso maior mercado hoje, em termos de volume, mas para a China também ela tem uma dependência desse volume do Brasil, principalmente em termos de preço, tá? Pode trazer oportunidades para eles em termos de preço, né, por conta dessa pressão no preço, sem dúvida eles devem utilizar isso de forma comercial, tá? Mas tem a contrapartida também em termos de volume. O Brasil é hoje o maior exportador do mundo de carne de frango. 1/3 de todo o volume, né, comercializado no mercado internacional vem do Brasil. Então, não existe hoje um player, né, principalmente em termos de biossegurança, capaz de suprir essa oferta brasileira no mercado externo, né? Então, eles podem realmente ter alguns benefícios em termos de preço para importação, mas eles podem ser, sem dúvida nenhuma, também prejudicados por conta desse menor volume, que vai ser às custas de comprar de algum outro país com preços maiores, tá? Então, realmente não é benéfico para ninguém esse cenário, nem para os importadores do Brasil, né? E aí a China voltaria seus olhos para qual país ou quais países para conseguir ali suprir uma lacuna se fosse deixada pelo Brasil? É difícil falar, né? Mas hoje tem players hoje dos Estados Unidos, principalmente, que têm um acesso lá. Perdeu um pouco de mercado, claro, nesse sentido, mas a China ainda tem uma dependência grande para a parte de criação, né, dos Estados Unidos. Então, de uma maneira geral, ela está sendo desafiada em todos os sentidos, né? Não só na limitação no mercado externo e aumento de preços, né? Mas também porque a gripe aviária está dentro da China já faz pelo menos 3 anos, né? Uhum. Então, junto com a PSA e junto com a Covid, né, são desafios sanitários que estão afetando diretamente a capacidade produtiva da China e também o poder de demanda, né, por conta dessas medidas de flexibilização, né, e redução do consumo no food service. Então, realmente, para o cenário da China, ele acaba sendo complicado de qualquer forma, numa possível entrada do vírus aqui no mercado brasileiro, né? Além da China, né, e de alguns países do Oriente Médio, como você citou, que inclusive estão adiantando, né, os embarques, quais outros países que a gente poderia olhar com um pouco mais de temor, né, de perder um pouco de espaço em caso ocorresse gripe aviária aqui no Brasil em granjas comerciais, Wagner? Acho que o grande ponto também de atenção são com os países que já estão com planejamento de autossuficiência na produção, tá? Acho que a Arábia Saudita é um caso, a África do Sul é um caso. Talvez esse momento específico não, porque a gente tem visto aí alguns aumentos por parte da demanda, mas eles podem utilizar esse momento também para usar alguma barreira comercial, né? Basicamente porque eles têm um planejamento de autossuficiência na produção de chegar a 80%, podem se aproveitar desse momento realmente para tirar o Brasil, né, do mercado de importação como estratégia para beneficiar e favorecer a produção doméstica. Acho que esse é um ponto que vale. Não deve ser a maioria, deve ser os mercados, né, uma quantidade menor de mercados que devem adotar esses temas, mas acho que vale a pena a atenção nesse sentido também, né? E isso, pensando, né, nesses dois países que você citou, isso pesaria em que medida, né, nas nossas exportações? Já, né, lembrando a você que nos assiste, né, o Brasil é responsável por 35% do volume, né, exportado de carne de frango globalmente. Então, em que medida que isso pesaria, né, nas nossas fatiazinhas ali, quando a gente coloca todos os nossos países importadores num gráfico, Wagner? Eu acho que, nesse sentido, do lado da demanda, existe pouco a se fazer, né, basicamente porque, nesse sentido, o cliente, né, o importador, ele tem realmente poder de decisão.
mas nesse sentido, para o Brasil, fica o dever de casa de aumentar, que é algo que já está acontecendo de fato, né, o número de destinos e se consolidar nos mercados que ele já tem um grande acesso, né. Acho que o ano passado foi um grande exemplo disso, né, a gente conseguiu incrementar, foi recorde, tanto volume quanto faturamento, quanto o número de novos destinos, né, mas muito por conta dessa questão de biossegurança que a gente está passando hoje, tá? Não acredito que seja um dos maiores desafios. Hoje, sem dúvida, é o nosso dever de casa mesmo aqui dentro, né, da porteira, de garantir realmente que o vírus não vai entrar numa granja comercial. Que o momento em termos de visibilidade e competitividade no mercado externo para o Brasil, realmente a gente está muito bem posicionado, tá? Certo, Wagner, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Você e toda a equipe do Rabobank que trazem análises das mais diversas áreas do agronegócio são sempre muito bem-vindos aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Letícia, agradeço a todos que nos assistiram até agora e até uma próxima oportunidade. Tá aí, então, estivemos com Wagner Yanagisawa, que é analista da área de proteínas animais do Rabobank, nos trazendo então uma visão do que poderia acontecer tanto com o mercado interno brasileiro quanto o mercado externo, nossos parceiros comerciais, caso a gripe aviária venha a atingir granjas comerciais aqui no Brasil, o que ainda não aconteceu. Vamos lembrar, hoje é dia 21 de junho, até este momento a gente tem 39 casos de influenza aviária no país, todos eles restritos a aves silvestres. Não temos casos de influenza aviária em granjas comerciais, nem de avicultura de postura e nem de avicultura de corte. E segundo o Wagner, caso isso ocorra, algumas coisas podem acontecer. Já que a gente tem, né, um posicionamento muito forte no mercado externo em questão de competitividade, de volume ofertado, e o mundo passa por um cenário, então, de inflação, que as pessoas ali precisam de alimentos mais baratos para consumir, a carne de frango brasileira está muito bem posicionada, segundo o Wagner. Ou seja, alguns países compradores já estão adotando aquele sistema de regionalização. Ou seja, se acontecer algum caso de influenza aviária em determinado ponto do país, aquela região apenas seria, né, isolada, seria ali embargada e seguiriam as exportações de outras regiões. Um outro ponto que o Wagner levanta também, que é interessante da gente colocar aqui, de ressaltar, seria que se isso acontecesse, se houvesse um embargo maior, então, aqui da carne de frango brasileira, haveria, obviamente, uma sobreoferta aqui no mercado interno, o preço da carne de frango cairia, a migração de consumo e também iria migrar para a carne de frango, justamente por esse preço mais baixo, o que levaria, por tabela, os preços das outras proteínas cárneas também a uma pressão de baixa para poder manter a liquidez, ou seja, né, todas as outras carnes também teriam que baixar os seus preços. E de acordo com o Wagner, dependendo do tempo que se demorar, né, para caso, né, se caso a doença atingir plantéis comerciais, do tempo que se demorar para se restabelecer um cenário de biossegurança, né, de status sanitário livre da doença aqui no Brasil, haveria então um desestímulo aos produtores tanto de ovos quanto de carne de frango, e aí um menor alojamento também de aves, e quando isso fosse retomado, haveria o quê? Uma estilingada de preços por uma menor oferta, e isso também levaria as outras proteínas a aumentarem os seus valores. E mais do que isso, nessa estilingada de preço, nessa retomada, claro que as exportações que pagam mais seriam o destino preferido, então, de quem atua na cadeia avícola do Brasil, ou seja, preços maiores aqui para o mercado interno. Antes de terminar, queria deixar um recadinho para você que nos assiste. Notícias Agrícolas promove a 3ª edição do concurso A Melhor História de um Agricultor. Então, seja você de qualquer área do agronegócio, conte a sua história para a gente, grave um vídeo, então, com o seu celular. É muito fácil, 2 minutinhos o vídeo, hein? Celular sempre aqui, ó, na posição na horizontal, um vídeo de 2 minutos. Mande para a gente aqui no Notícias Agrícolas, é só você entrar lá no nosso site, noticiasagricolas.com.br, vai na seção especiais, já vai aparecer ali Melhor História de um Agricultor. Ali você vai ter todo o guia, todo o regulamento, os prêmios aos quais você pode concorrer caso a sua história seja escolhida entre as melhores. Então você vai ter todo um guia ali para poder participar desse concurso, ou também pelo nosso Instagram, você também pode encontrar no @Notícias Agrícolas todas as informações que vão te guiar para poder participar desse concurso. E mais do que isso, queria falar um pouquinho para você sobre um dos nossos patrocinadores, que é a Syngenta.
Você já conhece o Acessa Agro? É uma plataforma de benefícios da Syngenta, ou seja, você acumula pontos comprando produtos da Syngenta por essa plataforma. São mais de 3.000 itens. Então vá agora ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Daqui a pouquinho tem mais informações para você. Fique ligado. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.